As memórias mais antigas que eu tenho do charamba é exatamente ao pé da casa dos meus pais, aqui no sítio do Rechão, e eu lembro-me dos proprietários, que eram dois irmãos, ehm, que às tantas, a páginas tantas, quando já estavam assim mais desinibidos, eles começavam a cantar o charamba. E eu tenho essa referência, que era estar em casa e ouvir aquelas pessoas ao longe. O Sr. Arsénio foi o senhor que me ensinou a tocar braguinha. Ele fazia parte do grupo das Romarias Antigas. E eram toda uma família muito ligada a esta área da música. Eram músicos ainda hoje. A Sra. Maria de Fátima, portanto, que é também que é sobrinha deles. Está ligado aos grupos folclóricos e eu tenho essa referência. A ideia mais antiga do charamba é na venda. A venda. E há esta componente do charamba que tem a ver um pouco com este estado mais desinibido das pessoas. Começavam a tocar e a cantar o charamba. E acompanhados pela viola de arame. O Sr. Arsénio tinha uma viola de arame, embora ele tocasse de barguinho e o rajão também. O irmão dele tocava rajão, que eu lembro, que eu sou Francisco. Portanto, foi esses primeiros contactos que eu tive com o charamba. Essencialmente foi as primeiras memórias. A memória que depois também já entra é o Romarias Antigas, o grupo das Romarias Antigas do Rechão, em que nós hoje olhamos os grupos folclóricos, que têm este lado da performance, não é? Mas eu achava, e era, não estava, para eles, não era, aquilo era quase uma coisa, era tão natural, a performance ali quase, não existia uma performance, mas era num contexto natural para eles. Portanto, isso tenho as referências do Sr. Jaime e o Sr. António Tintilhão, que eram os chamados, que eram os grandes charambistas, pelo menos aqueles que tinham, e cujo existem registros ainda hoje, que pertenciam ao grupo folclórico das Romarias Antigas, do qual fazia parte o meu avô, Pedro Barrito. Eu lembro-me de olhar para eles e ia estar a olhar para a parte técnica da execução do instrumento e estar a perceber o que estava a acontecer, aquele fenómeno. Isso era uma coisa interessante. Por exemplo, já falei principalmente do Sr. Jaime, do Tintilhão, o Sr. Jaime e o Sr. António também, mas os dois irmãos, que eu acho que eram as grandes referências daqui de cima daqui do Rechão, pelo menos, neste contexto de performance. Mas, por exemplo, como já falei, o Canada, que era portanto, o Sr. Arsénio também, que eram esses dois grandes executantes que faziam, mas já neste contexto mais informal, mais do dia a dia, e era muito isso. Mas essencialmente eram essas grandes referências. Depois, também é verdade que o charamba aparecia no dia a dia também. E isso, por exemplo, lembro-me quando éramos pequeninos, que isto aqui é tudo cheio de vimos, e nós íamos apanhar os vimos, ou mesmo quando na altura de apanhar a aveia e o trigo, trazíamos daquela banda para cá, a cantar, a intuação das cantigas do trabalho com aquela intuação do charamba. E eu acho que depois nem sequer se pode, naturalmente não se podia chamar o charamba aquilo, mas a intuação, eu acho que a diferença era só mesmo o contexto, porque as linhas melódicas, os motivos das letras, era tudo um pouco, tinha a ver com esse tipo de contexto, do contexto do trabalho. Eu acho que aquilo era mais uma forma de alimentação. E eu notava isso. Portanto, como estava a dizer, associado às condições árduas do dia a dia, do trabalho, o charamba surgia num determinado contexto espontâneo. E isso era a grande diferença, que depois, naturalmente, que hoje em dia, se calhar a ideia da reprodução desses momentos faz todo o sentido, mas o charamba, sempre naquele contexto do trabalho, da parte mais lúdica, da descontração nas ditas tascas, nas vendas, não era? Que eram os grandes sítios de onde eles existiam. O charamba era realmente de improviso, espontâneo. Havia, naturalmente, nem toda a gente, como nem toda a gente sabe tocar um instrumento, não é? Nem toda a gente sabe tocar, mas havia as pessoas que tinham mais aquele jeito para
a construção das quadras e, naturalmente, que os motivos aqui eram variados. Muitas vezes até motivo de, por exemplo, namoricos, muitas vezes despiques de algumas quesilhas que havia entre as pessoas e às vezes, até muitas vezes, os charambas terminavam em lutas, em porrada, como se costuma dizer, quando algum começava a dizer alguma coisa que não calhava bem ao outro, não era? Também havia um lado mais, entre aspas, não é perverso, mas de um lado menos nobre do charamba, que era exatamente isso, que era a parte, as pessoas que eram associadas ao charamba tinham um lado, digamos, mais boémio, associado, por exemplo, como referi, às vendas, e inclusive havia a expressão de olha, aquele já está a cantar o charamba, já está bonitinho. Portanto, isto é um espelho de quando um lado mais negativo, entre aspas, ou associado ou pelo menos menos nobre, porque realmente muitas vezes eram embriagados da parte do charamba. Essencialmente eram mais homens, naturalmente que as mulheres aqui tinham um papel, se a mulher estivesse na roda, se calhar era mal vista, portanto, naturalmente eram mais os homens, raramente acontecia aparecer uma mulher. Mais neste contexto das cantigas do trabalho, a apanha da erva, por exemplo, a descascar os vimos aqui na Camacha, que também tem uma. E as pessoas às vezes cantavam chama. E aí, neste caso, as mulheres, porque eram geralmente as mulheres que descascavam os vimos, eram essencialmente os homens que cantavam o charamba. O charamba tinha este lado de uma demanda, não era? Que é o tal despique. Geralmente, quando estavam, essencialmente, eram duas pessoas, não era como no baile em que corre, não era tanto assim. Portanto, geralmente eram só duas, três pessoas eventualmente, e que tinham essa construção das quadras, portanto, tinha a rima sempre, e depois tinha aquele interlúdio, muito, que é este é o interlúdio, portanto, intercalado por este interlúdio. Então, mas havia sempre este lado de podia ter este caráter de despique, não é? Portanto, de responder ao outro, ou como eu disse também, por exemplo, no caso das quesilhas que havia, portanto, com estas regras de construção, naturalmente como o bailhinho, não é? Como o despique, as quadras, essencialmente era isso. Portanto, nunca, naquele caso, no contexto assim mais informal, muitas vezes eram quadras feitas também, já as quadras do dia a dia, se calhar aquelas mais conhecidas, ou que tinham a ver exatamente com o próprio ato que estavam a fazer. Que eu não estou a dizer que se cantava o charamba a apanhar a erva, mas as intuações, e existem gravações disso, as intuações que as pessoas davam era a intuação usada no charamba, com aqueles os melismas todos, e aí pode-se dizer que era nesse contexto usado o charamba também. O registro do disco de 45 rotações, um vinil, que é do grupo das Romarias Antigas do Rechão, se não estou em erro, gravado em 1900, no final dos anos 80. Quando eu ouço aquilo, eu sinto que ali havia a tal espontaneidade que era transportada, eu acho que está ali representado, conseguisse gravar naquele som, naquele registro sonoro, a tal espontaneidade que existia, porque aquilo é tão natural. E para já eram as pessoas que cantavam no dia a dia. Portanto, isso ou isso. E lá está o Sr. António, o Jaime do Tentilhão, os Tentilhões, os irmãos. Está a Senhora Cidélia, que era também muito conhecida aqui, que cantava, que também. O meu avô não tocava, ele balhava, não era? Mas às vezes ele tocava o rejão. E portanto, que eu acho que isso é fantástico, esse registro, como aqueles. Porque aquilo é tão natural para eles. Hoje em dia, se calhar, também pelo desuso, não é? Porque é difícil de criar aquela representação. Isto está lá, quem quiser ouvir consegue perceber aquele contexto. Parece que estamos ali mesmo
num ambiente, numa roda, eles estão ali muito descontraídos, porque para eles era muito natural, era muito natural. Eu lembro-me, por exemplo, nos arraiais, no final dos arraiais, muitas vezes eram essas pessoas que estavam nesses grupos, começavam ali encostados assim numa determinada zona, às vezes ao pé das barracas, e começavam a tocar. E realmente os instrumentos, essencialmente, a viola de arame, a barguinha, que fazia a linha melódica, fazia sempre, e naturalmente a rabeca, que era o violino, fazia a linha melódica, e muitas vezes até tentava seguir a linha do cantador também, o que não é uma coisa, se não é fácil de acompanhar harmonicamente, não é? Fazer melodia, e essa há uma referência, também que está nesse CD, e que é o Sr. José da Rabeca, que era um senhor, o Sr. José da Boa Nova, que também ainda hoje está lá no registro. E Humberto Jesus, por exemplo, também chegou a tocar com ele. Aliás, eu acho que o Humberto Jesus tem a sonoridade do Sr. José da Rabeca. E aquelas voltinhas todas, portanto, também já era muito, muito espontâneo, lá está outra vez, que eles tentavam fazer. E também o acompanhamento era exatamente a viola de arame e a braguinha. O resto naturalmente, e depois a linha melódica nos interlúdios que fazia os solistas, que era ou a braguinha, o tio Branquinho, que também tocava a braguinha, e o Sr. José da Rabeca. Portanto, essas referências que eu acho que são, se me disserem assim, se conseguimos, eu acho que se consegue viajar no tempo ouvindo aquilo. Para mim, porque eu consigo distinguir e consigo rever-me naquilo, porque realmente era aquela sonoridade que se vê antigamente, que era uma coisa muito, estamos a falar de 30 anos, quase 40 anos, não é? E, portanto, mas que era essa referência, é uma referência, eu acho.